Louvado seja Deus, amém? Eita, Jesus. Deus é bom, tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E nós sabemos que a bondade do Senhor, ela se expande. Ela veio para todo aquele que nele espera. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado do seu ministério, da sua humanidade. É o Senhor que tem nas palmas das mãos a vida e o nome e a história de cada um de nós. Nós cremos na graça do Senhor, amém? Amém. E Deus colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, Atos, capítulo 8, louvado seja Deus. Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante, glorificado seja o nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos dar a revelação. Sem Ele nada posso, nada sou, nada tenho. Aleluia. Que a graça do Senhor possa nos alcançar nessa noite. Oh, Amém? Jesus poderoso. Amém. Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante. O tema da leitura: o Evangelho em Samaria. Oh, Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 1. E também Saulo consentiu a morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte da magia e tinha iludido a gente da Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-nos a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludidos com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que a imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que no dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nessa sorte, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta contínua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te sejam perdoados os pensamentos do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Amém.
Oh, glória. Podemos sentar? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse contexto é lindo, é poderoso, é grandioso. Aleluia. Entendamos o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que esse é o início da igreja primitiva. Nós sabemos que quando Jesus foi aos céus, Ele nos deu a incumbência, e essa incumbência dada aos homens foi iniciada ou institucionalizada aos 12 discípulos de Jesus. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 1, olha só, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, o próprio Jesus dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e todos os confins da terra. Entenda, tinha a graça do Senhor aos 12 para levar e proclamar o Evangelho, sendo testemunha da morte, da ressurreição de Jesus, não só em Jerusalém, não só em Judá, não só em Samaria, mas em todos os confins da terra. Aleluia. Começa ali o princípio, e o princípio era com os 12 seguidores de Jesus. Sobre o quê? O início da instituição ministerial, a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Glória a Deus. Nós sabemos que eles foram cheios pelo Espírito Santo. O capítulo 2 de Atos nos lembra. E a Bíblia nos fala também que muitos estavam sendo alcançados dos judeus e muitos estavam sendo alcançados de Jerusalém. Mas houve uma certa divergência, uma certa discrepância na distribuição dos alimentos. Então, pelo número de cristãos terem aumentado, oraram os discípulos e ungiram ou consagraram alguns 7 diáconos, alguns homens ao diaconato para servirem às mesas. Aleluia. E a eleição desses homens era que fossem homens fiéis, cheios do Espírito Santo. Glória a E Deus. entre esses homens, um desses foi Estevão, o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, Olha aí. o primeiro mártir do Novo Testamento, o primeiro homem a morrer pelo amor ao Evangelho. Sabemos que onde Estevão ia, ele não só anunciava a palavra aos judeus, mas ele levava também um poder glorioso de cura, sinais, libertação, os prodígios dados por Cristo Jesus, dados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós sabemos também que injustamente levantaram falso contra Estevão, e ele foi condenado à morte por apedrejamento. É o início da leitura oficial que nós vemos, que Saulo, que era um grande homem do exército, capitão da guarda pretoriana, era um homem de grande influência, assistiu à morte de Estevão aos seus pés. Ele assistiu e corroborou, ele não teve nenhum tipo de ação oposta ou contrária. Entenda, ele consentiu, versículo 1 da leitura do capítulo 8 que nós lemos, ele consentiu também, Saulo consentiu a morte. Ele aceitou, aprovou a morte de Estevão. E depois que ele morreu, formulou-se uma grande perseguição liderada por quem? Por Saulo, contra a igreja. Os discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém, se esconderam e ficaram em Jerusalém. Mas os demais que estavam seguindo a Cristo se dispersaram e foram para todas as regiões, inclusive para a cidade de Samaria. E nós sabemos que a cidade de Samaria estava no propósito de Cristo para ser alcançados, seja em minha testemunha, em Jerusalém, em Judá e em Samaria e até os confins da terra. Então Samaria estava no propósito, iniciaria por Jerusalém, depois iria para Judá, Samaria, pronto. O propósito aconteceu. Os cristãos correram com medo da morte. Alguns foram para um lado, foram para outro, mas todos que estavam dispersos com medo da perseguição, porque Saulo era um perseguidor de irmão grande. Glória a Deus. A Bíblia fala que iniciou a perseguição com Paulo arrombando as portas das casas dos cristãos. Arrastavam homens e mulheres pelo meio da rua. Ele espancava, humilhava e lançava e encerrava eles nas prisões, prendiam eles. Então a perseguição ao cristianismo começou. A perseguição aos que eram de Cristo Jesus começou. E nós vemos que até os dias de hoje nós vemos muitos salmos perseguindo crentes, que não ainda foram esclarecidos ao entendimento, não foi ainda aberta a visão espiritual, mas que sem entendimento
querem perseguir. Saulo era um homem entendido, mas não tinha visão espiritual aberta. Saulo era um grande seguidor e cumpridor das leis da Torá, da lei do Velho Testamento. E ele não entendia porque os cristãos seguiam e confiavam em Cristo Jesus como Messias. A perseguição era justamente por isso. Entenda, quando Saulo foi encontrado a caminho de Damasco, a visão dele foi aberta. E para ser aberta ele ficou cego. Meu Deus. Para ser aberta por 3 dias ele ficou cego. Olha aí. Às vezes nós vemos que situações más acontecem e atribuímos pelo destino, ou porque não merecemos, ou porque arrumamos uma desculpa. Mas entenda, a Bíblia fala que quando Saulo ficou cego, ele orou e jejuou por 3 dias. É verdade. Ele se converteu em 3 dias. Meu Deus. Oh, glória! É, Jesus. Glória a Deus. Entenda, a dispersão com medo de Saulo entre os cristãos era grande. Ele era um líder, ele colocava os seus soldados para caçarem. Ele era o primeiro a estar na frente para maltratar e perseguir cristãos. O povo ficou com medo. Mas entre aqueles diáconos que foram consagrados, o primeiro a morrer foi Estevão, mas existia um também, chamado Filipe. Essa constituição do diaconato está aqui, no capítulo 6 de Atos, no versículo 5. Capítulo 6 de Atos, versículo 5 diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e o Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha só, os apóstolos estenderam as mãos, oraram e consagraram, elegeram eles como diáconos. Aleluia, meu Deus. Desses homens, Filipe foi um dos que anunciavam o Evangelho, foi um dos que creram no Evangelho, foi um dos que foram cheios do Espírito Santo pelo Evangelho. Glória a Deus. E a Bíblia fala que pelo próprio Espírito Santo ele foi guiado a Samaria. Se nós pegarmos aqui, o versículo 5 do capítulo 8 diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Mas por que especifica a cidade de Samaria? Porque samaritanos e judeus não se davam. Eita, Jesus. Havia um conflito, uma guerra espiritual religiosa. Olha aí. Os samaritanos eram povos vistos por Deus, reconhecidos por Deus, amados por Deus, mas eles em si só guardavam os 5 primeiros livros da Torá. Eles só acreditavam no que Moisés disse nos 5 primeiros livros. Eles tinham a esperança no coração do Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Lembra quando Jesus foi ter com uma mulher no poço de Samaria? Lembra quando ele lhe pede água, ele olha para ela e fala assim, mas ela olha para ele e fala assim, mas como tu, sendo judeu, pede água a uma samaritana? É, Jesus. Não havia comunhão, existia rixa, eles não se falavam. Verdade. A espiritualidade, a religiosidade causou ira. Houve um contexto de discrepância religiosa no passado por tomar terras, por onde adorar, se no templo, se no monte. Houve um monte de rixa e houve essa divisão. Verdade. Mas entenda, onde há divisão humana, o amor de Deus ainda não dá divisão, pelo contrário, dá comunhão, pode sarar e mudar a história. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus leva Filipe. Glória a Deus. Quem era Filipe? Por que não levou os 12 apóstolos? Se Samaria estava na visão de Deus, se o próprio Jesus disse que tinha que começar por Jerusalém, Judá e Samaria, É, papai. não poderia ter descido dos discípulos, dos grandes, dos representantes, dos patriarcas dos ministérios? Não. Desce um homem tirado do anonimato, consagrado ao diaconato, mas cheio do Espírito de Deus, cheio de fé. E começa entrando na cidade onde era odiado, onde não era aceito, onde judeus não tinham privilégio para falar. E começa anunciando a Cristo Jesus. E começa falando das novidades do reino de Deus. Às vezes nós pequenos entramos em territórios difíceis, mas se o Senhor é contigo, pode ter certeza que grandes sinais vão acontecer. Às vezes nós olhamos situações que aos nossos olhos parecem difíceis e falamos assim, eu não tenho a capacitação. Anunciar o evangelho ali, não, é muito pro meu cargo espiritual, é muito para a minha bagagem espiritual, é muito para o meu conteúdo espiritual.
Ali só tem homens grandes, poderosos. Ali só tem homens influentes, teólogos, doutores. Às vezes estão lá as pessoas entendidas, mas vazias de Deus. Estão lá as pessoas sendo iludidas com facilidade, entendendo, mas sendo iludidas porque não tem compreensão, discernimento espiritual, está morto. Eita, meu Deus. Filipe entra na cidade inimiga e começa a pregar o evangelho. Aleluia. Essa cidade dos samaritanos, onde não havia comunhão e contexto com os judeus, começa a crer unanimemente no evangelho. Você já reparou quando você decide fazer algo que Jesus te honra, as suas palavras não caem ao vento, as suas palavras não são mortas, as suas palavras elas não ficam sem efeitos? Porque quando Deus decide operar, quando Deus decide trabalhar, as palavras que saem dos nossos lábios não são nossas, vêm dos céus. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, que ele não fala por homens, ele não fala para favorecer homens, mas ele fala por Deus. As palavras dele vêm do próprio céu. É verdade. Gálatas capítulo 1 nos mostra a apresentação que ele expõe aos Gálatas de uma forma espiritual. Não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para falar sobre Cristo Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre os pecados da humanidade que foram carregados na cruz do Calvário. Eu estou aqui para levar vocês às conversões, levar vocês ao amor de Cristo através da poderosa palavra. Ele não tinha contexto, ele falava de Jesus e acabou. Aleluia, meu Pessoas Deus. que não acreditaram, que não criam, que nunca ouviram falar, gentios. Paulo inaugurou o contexto de anunciar o evangelho para quem nunca conheceu de Jesus. E dura coisa é você levar o evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus em espírito e em verdade. Tem as suas crenças, tem a sua religiosidade, tem a sua base. É comum uma pessoa que foi criada pelos pais numa religião, quando ouve falar de Jesus, fala assim: ah, não, nasci e fui criado desse jeito, meu pai e minha mãe me ensinou a vida inteira assim, não vou mudar de religião. Entenda, Felipe era um simples homem, diácono, consagrado por uma oração dos 12, mas estava cheio da presença de Deus. O que nos cabe é buscar a presença de Deus para estar cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Começa a anunciar o evangelho em Samaria. Samaria começa a crer unanimemente. Olha só o que diz a palavra de Deus, que eles creram unanimemente. Versículo 6, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que eles faziam. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Seguirão os que crerem. Aquilo não era só no tempo de Felipe, no início da matriz, da base da igreja. Aquilo é hoje e será amanhã. Os sinais continuam seguindo aos que creem. Felipe era um dos que criam e pregava com vigor, pregava com saúde espiritual, com verdade espiritual. O poder daquela palavra, o poder daquele evangelho eram seguidos de curas e de expulsões malignas de demônios. As pessoas criam porque viam pessoas endemoniadas, caíam gritando em alta voz os demônios. As pessoas criam porque viam os coxos, os aleijados, os paralíticos levantando e andando. As pessoas criam porque eles seguiam os caminhos de Jesus. O mesmo que Jesus lhe ensinou, ele começou a pôr em prática. E nós sabemos qual é o caminho de Jesus. A palavra nos orienta qual foi a personalidade, qual foi o caráter, qual foi o caminho que Jesus seguiu. É o mesmo caminho estreito. Oh, é o mesmo caminho estreito. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Vamos continuar. É o mesmo caminho estreito. Não há divergência. Não há diferença. Deus é bom. Ele é poderoso. Continua sendo o mesmo. Amém? Os espíritos imundos cediam e eram banidos, expelidos, expulsos das pessoas. Felipe pregando o evangelho, os milagres aconteciam. Havia alegria em toda a cidade de Samaria. Aleluia. Aonde o evangelho, aonde a presença do Senhor chega, a alegria chega, a libertação chega, a paz chega, a comunhão chega, a vida do homem é transformada, a libertação chega. As pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo libertas. O evangelho estava levando paz, estava levando alegria. O poder vivo do evangelho estava causando no coração daquele povo a
multidão, todos os moradores de Samaria. Aleluia. Só que dentro de Samaria, veja só, dentro de Samaria tinha um homem, e esse homem tinha o nome de Glória a Simão. Deus. Aleluia a Deus. Esse homem, por nome de Simão, ele era um feiticeiro. Meu Deus. Esse homem, por dentro da cidade de Samaria, ele era tido como um mágico. Olha aí. Ele era tido como um homem maligno. Ele era tido como um homem que fazia adivinhações, fazia trabalhos. Meu Deus. Ele se mostrava poderoso. Aleluia. Ele lançava as interpretações. Ele era como tido como homem de Deus. Eita, Jesus. Ele se punha como um personagem espiritual poderoso. Ele tinha-se como um personagem. Ele tinha-se como um personagem ilustre, grande personagem. E aquele povo unânime, dos pequenos aos grandes, dos ricos aos pobres, todos aqueles que o conheciam, que viam as suas magias, tinham ele como homem de Deus. Se nós pegarmos aqui o versículo 10, diz assim, ó, ao qual todos atendiam, sendo desde o mais pequeno ao maior, diziam, este é a grande virtude de Deus. Meu Deus. Eles tinham no coração que aquele homem realizava aquelas magias por Deus, aquelas adivinhações por Deus. Olha aí. Então aquele homem, na verdade, aos olhos daquele povo, foram aclamados como homem de Deus. Porque eles tinham e conheciam quem era o homem de Deus, mas não tinham entendimento, discernimento e nem visão espiritual. Meu Deus. Se nós pararmos para pensar, olha o versículo 11. E atendiam a eles, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes e magia. Uma pessoa iludida. O que nós entendemos? Que aquele Simão, na verdade, não era um homem maligno, não era um feiticeiro, não era um adivinho, não era um mágico, era um charlatão. Meu Deus. Aquele homem não era mais do que charlatão, mas ele enganou a população. E do menor ao maior, todos corroboravam e diziam, esse é o homem de Deus. Olha aí. As suas magias, as suas adivinhações, os seus trabalhos, os seus encantos Meu Deus. eram ilusões. Às vezes nós não conseguimos entender. Nós vemos alguns vídeos de homens que dizem ser mágicos, inclusive com patamar mundial. Nós não conseguimos distinguir o limite entre magia, ilusão ou malignidade, demônios. Meu Deus. Nós não entendemos aqui muito bem o que era Simão, mas a Bíblia nos dá claramente a perspectiva que ele era um charlatão. Meu Deus. Lembra lá de Atos 16, quando Paulo e Silas, que estavam hospedados na casa de Lídia, lá na cidade de Filipe, dentro da Macedônia, que estavam indo para orar, todas as vezes que eles passavam pelo centro da cidade, uma mulher adivinha, olhava para ele e falava, ó gente, esses dois aí são homens de Deus, que anunciam o reino de Deus. De repente, Paulo, com o decorrer do tempo, olha para aquela mulher e repreende, sai dela o espírito maligno de adivinhação. Meu Deus, é verdade. Entenda, aquela mulher era possuída por um demônio. Mas nesse contexto de Atos 8 que estamos lendo, não era um demônio, era uma pessoa que passava-se por mágico, mas era um enganador. Meu Deus. Era um enganador. Quantas pessoas estão ganhando o nome de homem de Deus, mas estão enganando? É verdade. Estão iludindo. Quantas pessoas estão ganhando prestígio? Porque falam bem, porque são persuasivos nas palavras, porque as suas palavras são aceitáveis, são doces, suas palavras cativam, É verdade. porque falam com fluência, falam com teologia, ou porque falam com o português correto, não sabemos. Mas tem pessoas que sabem se proclamar, se auto-expor. Nós sabemos que tem pessoas que infelizmente estão sendo iludidas por falsos pregadores. Meu Deus, é verdade. Paulo nos orienta que se descer um anjo dos céus ou qualquer outra criatura, ele pregar um evangelho que não seja o que nós conhecemos, que é o da palavra de Deus, leve por maldição. Leve por maldição. Meu Deus. O povo sem entendimento, samaritano, não confiava, não entendia, não criam quem era Cristo Jesus. Entenda, aquele povo
estava vulnerável, suscetível a engano. Quando o teu entendimento espiritual não é aberto, você é suscetível a engano. Quando o teu conhecimento espiritual não é aberto, você segue qualquer um que faz uma magia. Você segue qualquer um que faz uma adivinhação. Meu Deus, é forte. Quantas pessoas nós vemos espalhadas no mundo, não é só no Brasil não. Nos Estados Unidos tinha pregadores que revelavam muitas coisas. Eu vi um vídeo de pregador que revelava muita coisa, mas sabe que ele tinha um microfone bem micro embutido na sua orelha, e tinha uma pessoa no computador que quando as pessoas entravam no mistério, pegava nome, data de nascimento, dizendo que era para orar, mas pesquisavam a vida dela no Facebook e falavam através daquele mini microfone no ouvido do pregador, e o pregador revelava: tem aqui o nome de tal pessoa, que mora em tal endereço, que tem tal filho, que tem tal... Mágicos, iludindo e levando uma grande multidão. Mágicos que estão levando pessoas ao inferno. Às vezes nós olhamos as pessoas e falamos: esse é um grande homem de Deus, porque era o que os samaritanos falavam dele aqui. Este homem é um grande homem de Deus, e eles se intitulavam um homem especial, uma grande personagem dentro de Samaria. Só que chega Filipe, um homem vindo do anonimato, um simples diácono, que servia comida nas mesas para as viúvas. Mas um homem tão pequeno, tão simples, mas cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E começou a anunciar o Evangelho, e começou a fazer prodígios e sinais. Olha só, um com Deus a maioria. Não interessa se toda Samaria cria naquele homem mágico que estava iludindo, enganando aquele povo. Chega o homem de Deus e faz a diferença no ambiente. Deus conta com muitos Filipes no dia de hoje. Aleluia. Que tem a sua base enraizada, edificada, calçada nesse Evangelho. Que não leva em ilusões, que não se deixa levar por mágicos dos púlpitos. Às vezes o caminho mais complicado, mais difícil, que é o que a Bíblia nos ensina, o caminho estreito, é o que Deus faz. Quando o caminho é de muita facilidade, quando as adivinhações são só de vitórias, só de bênçãos, só de conquistas, só de compras, cuidado. Às vezes está massageando teu ego. As pessoas nos dias de hoje não podem ver um pregador de grande nome falando línguas estranhas e dizendo que Deus mostrou, que as pessoas seguem sem contextualizar, sem saber se é o Evangelho, sem saber se não está contorcendo o Evangelho, sem saber se não está mostrando a verdade desse Evangelho. Nós temos sim que fazer prova do Espírito. Aleluia. Muitas pessoas que estão levando a adivinhação nem profetam mais o arrebatamento da igreja, nem profetam mais que Cristo se fez em carne para a salvação dos pecados da humanidade. É verdade. Está tudo muito simples hoje, abreviado hoje. Eita Jesus. Mas tinha naquela cidade um homem que estava anunciando o Evangelho em Filipe. Olha aí. Tinha naquela cidade um homem que estava direcionado pelo Espírito de Deus, realizando prodígio. Tinha um homem que fez em massa todos crerem unanimemente. E sabe quem creu unanimemente com aquele povo todo? O mágico, o adivinho. Eita Jesus. O adivinho olhou e falou assim: rapaz, agora complicou. Eu era tido como homem de Deus, e eu tinha a ilusão há muito tempo de todos que estavam ao meu redor, do menor ao maior, do pobre ao rico, todos me declaravam homem de Deus. Como quem diz, a minha igreja agora, que estava cheia, está ficando vazia. Chegou um Filipe aí pregando em Jesus Cristo. Tá glória. Eita Jesus. A minha igreja ficou vazia, mas a igreja de Filipe está cheia. Eita glória. Aleluia. Seja um Filipe. Seja um Filipe. Aleluia, meu Deus. Mas de repente a história, vem cá, a história aumenta, melhora, porque Filipe começa a batizar o povo no nome de Jesus. Aleluia. Filipe leva para o rio e começa a batizar nas águas todos os povos de Samaria. Os samaritanos estão descendo as águas, convertidos. Aleluia. Convertidos. E de repente, lá em Jerusalém, os discípulos de Jesus que ficaram em Jerusalém, os que seguiam ficaram dispersos e foram pregar o Evangelho dos lugares. Mas em Jerusalém ficaram os 12. E chega a notícia em Jerusalém: olha, o Evangelho de Jesus ressuscitado chegou lá na cidade de Samaria. Os samaritanos estão ouvindo sobre o reino de Deus. Os samaritanos estão se rendendo e sendo batizados lá em Samaria.
olham e falam assim, mas espera aqui, essa incumbência é nossa. Cristo nos deu essa responsabilidade. O que nós estamos fazendo aqui? Peraí, eu vou lá saber quem é. E os 12 se reuniram e mandaram Pedro e João. Pedro e João foram a Samaria com a responsabilidade de saber que evangelho é esse. Aleluia. Não veio de nós, eu quero saber qual é a origem. Olha aí. Se não veio de nós, qual é a base desse evangelho? Estão falando que é Jesus, mas eu quero saber. Porque eu tenho responsabilidade. Jesus me deu essa responsabilidade. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós temos que chamar a responsabilidade para si. É verdade. Às vezes nós temos que chamar a responsabilidade da nossa casa para si. A responsabilidade do nosso trabalho para si. Aleluia. A responsabilidade dos nossos amigos para si. Da nossa parentela para si. Peraí, como pode? Convive comigo, anda comigo, cotidianamente está do meu lado, dia após dia está do meu lado, mas que religião estão pregando para eles aí, eu aqui, representando o próprio reino, representando a autoridade de salvação em Cristo Jesus, representando a libertação, a cura, a transformação, representando a salvação pelo Espírito Santo, e que eu estou fazendo aqui ver o povo ao meu redor sendo destruído. Eita, Jesus. Vai lá, Pedro e João, entre Samaria. E quando entra em Samaria, reconhece Felipe, rapaz, é você. Eita, Te consagramos diácono e você já está anunciando e levando o evangelho para os samaritanos. Esse povo não gostava nem de olhar para a nossa cara. Deus é contigo, Felipe. O evangelho é o evangelho de Jesus. Olha, o Espírito Santo está contigo. Obrigado, meu Pai. Reconheceram a grandiosidade do pequeno e começaram a impor as mãos para aquele povo e orar. Quem? Pedro e João começaram a orar e impondo as mãos, e aquele povo começou a estar cheio, recebendo o Espírito de Deus, porque até aquele momento eles só foram batizados nas águas. Olha aí. E entre todos os samaritanos que creram e aceitaram e foram batizados, estava aquele lá, enganador. Meu Deus. Mas repara que o enganador, louvado seja Deus, Aleluia, meu Pai. o versículo 13 do capítulo 8 diz assim, ó, e creu até o próprio Simão. Simão quem? O mágico, o adivinho. E sendo batizado, ele também foi batizado. Glória a Ele Deus. aceitou Jesus, ele foi batizado, ele estava seguindo Felipe para onde Felipe anda, mas olha só, foi batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, e estava atônito. Eita, Na verdade, Pai. ele estava seguindo Felipe, porque ele estava atônito com os milagres que Felipe fazia. Oh, Peraí, poderoso. Felipe orou para aquele que estava aleijado, ele levantou e saiu andando. Olha aí. Felipe orou para aquele que estava cheio de demônios, o demônio saiu esbravejando, o homem ficou liberto. Aleluia. Que poder é esse? O íntimo do coração daquele Simão, daquele enganador, daquele mágico, na verdade não era Cristo Jesus, não era a conversão pela palavra, não era estar em fidelidade e obediência, não era ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. Na realidade, ele estava de olho era no poder. Meu Deus. Que poder é esse? Olha aí. Que homem é esse? Porque eu no passado enganava com truques, mas eu vejo que ele não faz truque não. Eu vejo que a autoridade, o poder, a glória realmente dele é de verdade. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. E quando ele viu Pedro e João orando, impondo as mãos, e aqueles que foram convertidos e batizados nas águas começaram a ficar cheios do Espírito Santo, ele falou, opa, eu quero isso daí. Aleluia. O que ele queria não era ser servo do Deus vivo, ser seguidor de Cristo Jesus. O que ele queria era reconhecimento e poder. Eita, O meu coração Deus. dele continuava na antiga igreja dele, Olha aí. que estava enganando e ganhando créditos, méritos, dinheiro, fama, nome entre os samaritanos. Eita, Jesus. Mas com Jesus Entenda. é diferente. Ele chega a Pedro e João Eita, Jesus. e fala assim, olha só, se eu te der um dinheirinho, Meu Deus. você conhece pessoas que já foram corrompidas pelo dinheiro? Sim. Tem hoje pregadores que estão corrompidos pelo dinheiro? Oh, Será que existe ainda pessoas que estão se vendendo? meu Deus. Você, pastor, que tem um grande ministério, e o homem que está lá vivendo no pecado, na iniquidade, com o coração todo conturbado e cheio de demônio, mas que dá um dízimo de 10, 12 mil reais todo mês, você já consagrou ele ao corpo de obreiros? Eita, Porque tem muitos que estão papai. consagrando, homens malignos, vivendo na iniquidade e no pecado, porque dão grandes dízimos, estão colaborando, estão pondo a mão no bolso e bancando,
E quantas pessoas já estão sendo corrompidas e recebendo dinheiro? Meu Deus. Infelizmente, essa é uma verdade. Pastores de pequeno ministério, quando recebem um que dá um dízimo muito alto, falam assim: rapaz, isso eu não posso perder, não. Não, esse daí eu vou segurar ele, já vou consagrar ele num cargo alto, Meu Deus. já vou ungir ele logo, já vou colocar responsabilidade na mão dele. Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Por causa do dinheiro. Meu Deus, é verdade. O dízimo dele eu não posso perder. As ofertas que ele dá eu não posso perder. É ele quem banca, que faz o que acontece, não posso. Talvez aquele mágico, Simão, olha para Pedro e para João e fala assim: isso daí são fáceis de corromper, só são dois. Eu vou pagar, eles dividem o dinheiro, fica entre eles, ele me dá esse poder, eu vou fazer meu nome de novo. Eu vou recuperar minha igreja de novo, os meus discípulos de novo, os seguidores de Samaria. Quando passar Felipe daqui, quando ele for para outro lugar, eles vão ficar meio assim: eu vou novamente fazer os meus truques de mágica e dessa vez eu vou ter poder de dar o Espírito Santo. Meu Deus. Era o que estava na cabeça dele. Aceitou Jesus, foi batizado nas águas, mas Felipe não tinha como reconhecer e nem ver o que se passava no coração do homem. Quantas pessoas estão na igreja e nós não olhamos para o feito, olhamos para o rosto, olhamos para a pessoa, mas não conseguimos entender o que se passa no coração. Talvez no ato de ser batizado, aquele Simão, o mágico, falou o que Felipe tinha que ouvir. Você aceita Cristo Jesus? Aceito. Entendeu? E o pastor, o responsável pelo ministério, às vezes não sabe o que se passa no coração dos membros. Não sabe o que se passa no coração dos que estão cotidianamente com ele. Essa autoridade é dada para Deus, e Deus te revelar é uma coisa, se não revelar é Deus e o homem. Você não tem essa visão. É verdade. Mas de repente falou com a pessoa errada. Chega para Pedro e fala: se eu te dar um dinheirinho, Pedro, tu não me dá esse poder, não? Eu quero ter nas mãos a unção que você tem. Meu Deus. Dinheiro paga a unção? Não. Dinheiro paga o poder? Não. Dinheiro paga o chamado? Dinheiro paga o ministério? Não. Pedro olha para ele e fala assim: oh glória, louvado seja Deus. Oh Jesus poderoso, grandioso é o nome santo do Senhor. Versículo 20. Não, versículo 18, versículo 18, diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Meu Deus. Olha só, e disse: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eita. O dinheiro em troca da unção de levar o Espírito Santo às pessoas. Deus, Jesus amado. E diz Pedro, versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Sabe que a Bíblia não é contra a riqueza, não é contra o homem ter dinheiro, não é contra o homem ser bem sucedido, mas é contra o homem colocar o dinheiro em primeiro lugar na vida dele. É verdade. Pedro olha para ele e fala assim: ó, que o seu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Um homem perdido é um homem que anda em trevas, é um homem que não tem no coração direção do Espírito Santo, é um homem que está andando pelas suas próprias forças, pelo seu próprio intelecto, achando que os caminhos dele são caminhos bons, mas diz a palavra que são caminhos de morte. Meu Deus. Pedro olha e fala assim: o seu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Para a tua perdição. Meu Deus. Pois cuidaste de receber o dom de Deus pela troca do dinheiro. Você acha que o dinheiro vai pagar o dom de Deus? Não. Papaizinho. Pedro dá uma grande chamada. Hoje as pessoas que começam no Evangelho, se receberam uma grande chamada, fogem. Meu Deus. Se receberam uma grande repreensão, desistem. Se o pastor falou um pouco mais duro, elas voltam para trás. Não vale a pena. Mas entenda que esse homem, ele olhou as palavras e a repreensão de Pedro e analisou, refletiu. Aleluia. Houve efeito nas palavras. Glória a Deus. Estamos encerrando. Houve efeito nas palavras. Pedro diz para ele assim: ó, arrependa-te. Glória a Deus. Ao versículo 21.
resto da palavra, tradução, você não tem parte com esse povo, não tem parte com os cristãos e nem tem sorte em suas palavras. Você está se enganando em suas palavras. Meu Deus. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Meu Deus. Quem é que tem poder de conhecer o coração do homem a não ser o próprio Deus? Somente eu. E ele expressa: arrependa-te. Arrependa-te, pois da tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura seja lhe perdoado os seus pensamentos, os pensamentos do teu coração. Olha aí. Pedro orienta, repreende dizendo: o teu dinheiro vai te levar à condenação. Mas está dizendo para você: olha só, arrependa-te. Tem a possibilidade de perdão. Arrependa-te. Deus, olhando o íntimo dos teus sentimentos, pode ver verdade, pode ver sinceridade, pode ver um coração quebrantado, pode ver arrependimento, pode te perdoar, pode passar essa página ruim, te colocar novidade de vida, pode tirar a novidade do Espírito de Deus, pode te fazer um grande homem, pode fazer um grande soldado do Evangelho, pode te usar com glória, com poder, com autoridade. Ele é Deus, tem este poder. O poder é dado ao Senhor. E ele diz assim, ó, versículo 23: Glória a Deus. pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Eu fui pesquisar fel de amargura. Que história é essa de fel de amargura? Vejo que você está em fel de amargura. A amargura é difícil, irmãos. A amargura priva o homem da graça, do favor, do amor de Deus. O homem sem a graça não alcança perdão. O homem sem a graça não entra nos céus. Como assim, pastor? A salvação vem pela graça. Glória. A salvação vem pela graça. E se eu não tenho fé no meu coração e estou privado dessa graça, eu estou querendo só os proveitos do Evangelho, esquece. Meu Deus. Ele está aprisionado no laço de iniquidade. Eu fui pegar lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Louvado seja Deus. Vamos dar uma lida lá? Oh, Jesus Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó. E eu fui entender qual que era a verdade desse fel de amargura. Diz assim, ó, versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela ninguém se contamine. Quando ele fala, tente cuidado de ter a paz com todos, sem essa paz, sem essa comunhão com todos, ninguém vai ver Deus. Ele está dizendo assim: toma cuidado para que não se prive da graça de Deus, porque a raiz de amargura, Meu Deus. o que eu entendo é que havia falta de perdão. Se ele não tinha paz, é porque ele não perdoa. E quantas pessoas vão para o inferno porque não conseguem perdoar o delito dos próximos? Meu Deus. Quantas pessoas vão ao inferno porque machucou, guardou aquela ferida, ficou cultivando aquela ferida no coração e não consegue abrir a boca e pedir perdão? Sabe o que transforma isso? A amargura. E no caso deste homem, já era um fel de amargura. Já era grandiosa a amargura. Já tinha enraizado, já tinha crescido aquela amargura. Por isso que ele estava envolto em laços de iniquidade, de pecado, de prática daquele mesmo pecado. Falta de perdão. Pedro olha para ele e fala assim: veja que você não perdoa. Olha aí. Veja que você está amargurado porque o teu coração não é reto perante Deus. Veja que as suas práticas são iniquidades, porque o pecado é como um abismo que chama a outro abismo. Misericórdia, forte. Arrependa-te. Peça perdão a Deus. Quem sabe, olha, tem um quem sabe. Por que o quem sabe? Porque se ele não se acertar com quem ele não perdoa, ele não consegue receber perdão de Deus. Glória a Deus. Lembra da parábola do credor incompassivo? Faz tempo que eu não prego essa palavra, né? A palavra do credor incompassivo termina dizendo que aquele que não perdoar de forma alguma alcançará perdão do Senhor. É verdade. Se você não perdoa, você não vai alcançar misericórdia de Deus. Meu Deus. E o homem que não alcança misericórdia de Deus é um homem perdido, condenado, destinado ao inferno. Misericórdia. Pedro olha para ele e fala: arrependa-te. Não deixa a raiz de amargura que está dominando, brotando no teu coração, esse fel de amargura que está te fazendo viver nessa iniquidade. Não deixa que ela persuade, que ela te envolva, que ela cresça. Meu Deus. Peça perdão a Deus. Peça que Ele te dê um coração limpo, puro. Peça que Ele te dê um coração perdoador.
Lembra lá das orações de Davi? Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável para te obedecer. Jesus, obrigado. Um espírito inabalável, um espírito que não olha para si, um espírito que supera tudo o que te envolve através do pecado, joga para trás tudo aquilo que te afasta de Deus, é inabalável em obediência e fidelidade a Deus. Aleluia. Se eu me está afastando da falta de perdão, vou perdoar. Se está faltando dessa amargura que domina no meu coração, eu vou perdoar, vou pedir que me limpe. Aleluia. Vou pedir a cobertura do sangue do Cordeiro. Vou ter um coração purificado, casa do Espírito Santo. Como pode Simão, aquele mágico, adivinhador, está cheio do Espírito Santo? Pedro e João podiam orar em imposição de mãos sobre a vida dele em muitos tempos. Mas ele nunca receberia se ele não soubesse perdoar. Verdade. Nunca seria pleno do Espírito Santo se o coração dele não fosse errado para com Deus. Meu Deus. Eita, Jesus. Ele roga, olha ver como houve arrependimento. A palavra é forte. Olha como houve ação. Ele roga e ele fala para Pedro, então faz o seguinte, vocês oram por mim. Eita. Houve humilhação. Olha aí. Ora por mim porque eu não quero viver isso não. Ora por mim que nenhuma das suas palavras eu quero que se faça verdade na minha vida. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um homem mudado. Eu não quero mais enganar os outros, não quero mais viver da adivinhação, não quero mais tomar proveito em cima dos homens. Eu quero crer verdadeiramente que Jesus pode mudar a minha vida. Eu quero crer verdadeiramente que posso ser um seguidor, um discípulo de Jesus, que posso andar em obediência e fidelidade. Tira do meu coração essa amargura para que eu vá aonde eu estou pendente, me acerte com a pessoa e viva em paz, não só com ela, mas com todos. Porque se não for assim, eu não vou entrar nos céus, eu não vou ver o Senhor. Ora por mim. Ele pede, olha só, ele pede, então ora por mim. Versículo 24, estamos encerrando. Respondeu, porém, Simão e disse, orai-nos vós por mim ao Senhor. Aleluia. Você tem intercedido? Glória a Deus. Tem orado pelas pessoas aí? Às vezes nós oramos tanto, mas só para nós, né? Olhamos só as nossas dificuldades. Olhamos para o nosso umbigo, olhamos para o nosso lar, para o nosso sentimento, para as nossas conquistas, para o nosso ministério, para a nossa fé, para as nossas dificuldades. Todas as nossas orações às vezes são só para nós. Meu Deus. E muitos estão ao teu redor dizendo, ora por mim. Intercede junto ao Pai para mim. Olha aí. Intercede ao Senhor Jesus por mim. Papai. Filipe, ele veio do anonimato. Era um homem que servia a mesa. Não tinha honra no meio do ministério. Olha aí. Mas de repente Deus fez grande. Aleluia. Deus quer fazer de você um homem grande, uma mulher grande. Glória a Deus. Aleluia. Quer fazer um homem grande, uma mulher grande. Filipe começou a batizar homens e mulheres. Por que a Bíblia fala que Filipe batizava homens como mulheres? Hoje não é batizado homens e mulheres. Mas lembra-se que aqui é o início do tempo da graça. Glória. É o início da igreja evangélica. Aleluia. É o início do cristianismo. E antes disso, os homens tinham o selo da promessa, que era a circuncisão. Mas as mulheres não. Essa aliança da promessa era feita dos homens, a mulher não. A mulher só alcançava essa aliança porque tinha ligação com o marido, com o pai. Aleluia. Porque tinha uma árvore genealógica que ligava ela ao homem fiel. É verdade. Mas quando começa o tempo da graça, Deus quer usar você no tempo da graça. Para que você leve o evangelho tanto a homens como a mulheres, para que você sirva de canal como aliança de Deus sobre a face da terra. Jesus. Tem muitos que estão enganando, mas podem ser alcançados. Muitos que vivem sem perdão, mas podem ser alcançados. Muitos que vivem na prática da iniquidade, mas podem ser alcançados. É verdade. Muitos que vivem, tentando tomar proveito, mas podem ser alcançados. Aleluia. Ele pede para Paulo e para Pedro, para João e para Pedro, ora por mim ao Senhor. Aleluia. E aí a Bíblia fala que Pedro e João oram e falam, olha, testificam e falam a palavra do Senhor. Versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor. Chegou. A graça chegou. Glória a Deus. A vitória chegou. Aleluia. Aquele homem foi alcançado. Aleluia. Aquele que engana vai deixar de enganar. Aquele que roubava vai deixar de roubar. Olha aí. Aquele que tomava proveito vai parar de tomar proveito. Aleluia. Aquele que não perdoava vai perdoar. Aquele que estava com o coração amarrado, encelado na amargura, vai receber quebrantamento. Aleluia. Aquele que vivia na iniquidade vai, o pecado e a iniquidade cai por terra, vai viver em santidade.
Aleluia, meu Deus não resiste um coração quebrantado. O poder da palavra, o poder do evangelho muda a vida do homem. E diz, olha só o tópico final. 25. E voltaram para Jerusalém quem? Pedro e João. E muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Quem continuou anunciando o evangelho? Filipe continuou na cidade. Aleluia. No mínimo surgiu outra igreja. Primeira igreja. Papai, olha aí. No mínimo o cristianismo foi enraizado naquele lugar. Cristo quer te usar como um Filipe. Aleluia. Cristo quer te usar como um Pedro. Cristo quer te usar como um João, como um intercessor, como homem de Deus. Aleluia. Não se deixe levar por mágicas, por ilusões, por belas falas, sabe? Por demonstrações de poder que não venham de Deus. Glória a Deus. Que você possa viver a verdade do Evangelho em nome de Jesus. Deus conta com você. Levanta-se. Foi mostrado, cantado um hino hoje. Foi cantado um hino hoje. Que como você é fraco no dia, na hora do combate você se torna frouxo. Olha, Eita, meu é verdade. Deus. É o que a Bíblia nos ensina. É verdade. Fortalecemos na graça e no amor, no poder do nome de Jesus, da palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Você é soldada. Soldada, é bonito, né? Soldado é diferente, né? Soldado é uma coisa, soldada. Você é soldada. Aleluia a Deus. Que Deus possa alcançar muitos soldados, Amém. levantando com graça, poder e autoridade. Homens e mulheres cheias de fé e do Espírito Santo. Amém. Deus conta conosco. Amém? Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, glorificado Aleluia. e bendito é o nome do Cordeiro vivo. Amém? Amém.